Shadumba, 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 yeah. Shadumba, 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 shadumba. E aí, pessoal, tudo bem? Tá acompanhando com a gente aí a nossa série de vídeos? Chegamos aqui ao terceiro vídeo da série. E eu confesso que eu tava com uma programação mais ampla para soltar esses vídeos aí, né? Mas, de repente, a gente vai vendo que o livro vai sendo útil, né? E esse é o objetivo, que você consiga acompanhar a série o quanto antes. Então, não sei se todos são leitores como eu, que gostam de esgotar o assunto o quanto antes. Então, tá aqui o vídeo para a gente já não... Para quem não quer perder o ritmo, né? Não perder o ritmo. Você pode assistir, então, os vídeos da série. Primeiro vídeo de introdução. O segundo vídeo é o capítulo primeiro, que é o Primazia da Palavra. E agora nós vamos falar do segundo capítulo, que é o capítulo que o Lloyd Jones coloca como por título Não Há Substitutos, certo? Eu conto com você, posso antecipar que vai ter polêmica nesse vídeo, porque o Lloyd Jones dá uma beliscadinha no pessoal da Teologia da Missão Integral, vai dar uma beliscadinha aí nos conceitos de liderança da igreja atual. Vai ter pastor que vai ficar... Se tiver algum pastor ouvindo, vai ficar de orelha em pé, e aí vai aparecer o pessoal que é do pró, o pessoal que é do contra, quem concorda, quem discorda, e eu tô aqui só apresentando material dessa vez, não vou tecer nenhum comentário. Então, você que tá aí, já se inscreve no canal, curta, compartilha, não compartilha só um vídeo, não, compartilha todos os outros da série, aí para o pessoal não perder o caminho. Vamos junto? Capítulo de número 2. Não há substitutos. O que esse capítulo dessa magnífica obra do Martyn Lloyd-Jones tem para falar para a gente? Eu estava lendo e não tem como, né? Talvez o Lloyd-Jones, nesse capítulo, ele comece a mostrar um pouquinho da sua cara mais... como é que eu vou dizer assim? Ele se posiciona mais. Ele é mais convicto do que ele vai falar, tá bom? Então, nossa leitura, ela começa a partir da página de número 29. E já logo ali no comecinho, ele vai dizer o seguinte, que a pregação, ela é tarefa primordial ao pastor. Ela é responsabilidade do pastor, né? E essa deve ser o objetivo da prática diária do pastor. O pastor deve esforçar-se para pregar e pregar bem e pregar a palavra como ela deve ser pregada. E aí ele diz que um momento lá, lembrando, né, estamos lá em 1973, 70, 73, e o momento ali, a igreja também está começando a abrir alguns espaços. A gente viu no vídeo do Primazia da Palavra, o momento, um pouquinho do momento cultural lá, e a igreja começa a substituir algumas coisas para colocar, e vai substituindo a pregação, como vamos dizer assim, vai desbastando, e daqui a pouco
A impressão que o Lloyd Jones traz é que ele está percebendo que, de tanto desbastar, ela corre o risco de não existir mais de forma genuína. Ele devolve essa responsabilidade para o pastor, e aí ele vai usar a palavra peculiar, e ele fala que se você quiser usar a palavra especial, ou a palavra excepcional, é a responsabilidade que ele dá ao pastor para que o pastor pregue. Eu acho muito curioso isso, porque o Lloyd Jones, eu estou olhando aqui no meu livro, tá? Ele diz que os pastores estavam, né? E eu vou até aproveitar que estão deixando de lado a prioridade da pregação cristocêntrica, da pregação bíblica. E o Lloyd Jones ele começa a ver isso aí com cuidado. Ele começa a ficar com um pouquinho de medo, porque ele vai vendo que são alguns sintomas que estão aparecendo e que não deveriam aparecer. Olha só o que ele vai dizer lá na página 34, ele vai dizendo assim, ó, que a igreja não é dentre muitas agências, né? Não é mais uma dentre muitas agências. Ela não está em competição com nenhuma outra seita ou com nenhuma outra religião, nem com os psicólogos, nem qualquer outra agência, seja política, social, de qualquer outra natureza. A igreja é uma instituição especial e especialista, e a pregação é uma tarefa que somente a igreja pode realizar. E aí ele está enfatizando nessa responsabilidade da pregação ao pastor, e a minha crítica ao momento atual é que nós damos ênfase a pastores que são bons administradores, né? Então, ele administra bem, ele é um bom pastor. Lloyd Jones vai contra isso, concordo, acho que não. Ele é um bom pastor, mas ele não prega bem, ele é um excelente conselheiro, muito bom, mas a pregação ainda é prioridade, e concordo com o Lloyd Jones, que é a tarefa do pastor pregar. Ele pode ter outros dons, mas pregar deve se tornar. Então, são pastores que constroem igrejas, são pastores que hoje influenciam muito bem, que estão nas redes sociais, e eles são bons pastores. Não, o bom pastor é aquele, como a própria Bíblia recomenda, que maneja bem a palavra, que repousa, faz dela, né, o seu alimento diário, e aí o Lloyd Jones está devolvendo isso aí. E eu acho que você que está assistindo esse vídeo, você vai perceber, uma boa parte, alguns privilegiados aqui do canal, vão ter bons pastores pregadores, mas são poucos. Outros pastores são muito carismáticos, são muito acolhedores, são pessoas excepcionais, mas deixam em aberto a questão da pregação da palavra. O Lloyd Jones, ele vai ali da página 31 até a 33, dá vários parâmetros bíblicos do porquê que o pastor deve, né, segundo a sua posição, ser primariamente um excelente pregador. Ele vai até, eu já vou dar um spoiler um pouquinho do final, mas o Lloyd Jones vai apontar o seguinte, que se ele prega bem, várias outras áreas da igreja vão bem, não vai precisar ele ser bom em outras áreas, ele vai pregar e as outras áreas vão funcionando gradativamente. Agora aqui vem um ponto polêmico, na página 35, quando ele vai dizer o seguinte, ó, consideremos todo novo interesse pela aplicação social do evangelho, ou a ideia de viver entre pessoas, conversar sobre assuntos políticos, participar das atividades sociais e assim por diante como parte da pregação. E isso não é, tá bom? E aqui ele deixa uma crítica ao pessoal aí, adeptos à missão integral, que não compreendem a pregação como seu papel primordial, como seu papel principal. Aí a ação social, o apoio, o amparo, eu dou alimento, eu dou roupa, e depois, consequentemente, eu dou a palavra. Então ele deixa essa crítica, embora o pessoal da missão integral já diz o contrário, que eles não abrem mão de pregar o evangelho, apenas usam por outros caminhos. Outra crítica do Lloyd Jones aqui é a mistura entre religião e política, e ele não concorda com isso. Ele fala que a igreja tem que se preocupar exclusivamente em pregar o evangelho. Qualquer vínculo político que ela crie nesse caminho, ela está saindo do seu foco principal. E aqui tem polêmica, você pode comentar e colocar a sua opinião sobre. E eu concordo com o Lloyd Jones, nós temos um engajamento político errôneo, as pessoas não conhecem sobre democracia, sobre processo democrático, sobre processo partidário, e botam bedelho, e aqui no Brasil, assim, muitas eleições foram
Muitas não, né? A última eleição aí praticamente caiu no colo dos evangélicos aí, eles não sabem como lidar com essa influência social, né? Ele vai citar também 2 pregadores lá em Londres que já faziam essa ponte, tentando ser meio políticos, meio pregadores, meio pessoas de destaque social, e sobre o argumento de que sendo um destaque social teriam mais facilidade para pregar o evangelho, é, trazendo um pouquinho para os nossos dias, um pouquinho mais midiático, nem que eu venda algumas das minhas posições para ter esse espaço, né? Se um evangélico está ocupando a televisão, melhor um evangélico do que um outro, o Lloyd Jones vai falar que isso não é importante, não. É importante que a igreja pregue a palavra. A mídia, essas relações, o Lloyd Jones não são relevantes. Olha, e eu concordo com ele, porque se fosse bem feito, tudo bem. Mas geralmente o pessoal que vai representar a bandeira nas mídias aí, geralmente acabam escorregando, né? É, é, ele deixa aqui uma objeção à substituição da pregação do evangelho por interesse político-social, né? Então, passamos a pregar, estamos lá na página 37, né? E aí fizeram uma pergunta para ele, né? Falaram assim, mas se a gente não tiver esse interesse, né? Se a igreja não atuar nas esferas políticas e sociais, como vai ficar? E ele fala que o argumento dele para responder esse tipo de pergunta é muito simples. O meu argumento é que se a igreja cumpre a sua tarefa primária, que é pregar o evangelho como ele deve ser pregado, essas coisas resultam invariavelmente nisso, né? Ele diz que se ela prega, se eu vou tentar exemplificar aqui a ideia do Lloyd Jones. Bom, se eu prego sobre o amor, as pessoas vão praticar o amor e a justiça social está feita. Eu não preciso pregar sobre justiça social. Eu prego o amor conforme a Bíblia diz. Se eu prego sobre a importância de ler as escrituras, né, e formar pessoas mais críticas, com desejo pelo conhecimento, automaticamente eu não preciso gastar mais tempo com isso, ou isso aí é uma tarefa do Estado para fazer. Eu oriento, as pessoas são compungidas a fazer, e aí o Evangelho toma essa ação. Ele vai contar aqui um exemplo, um testemunho, que ele foi convidado ele e um médico, para irem até a casa de 3 jovens, e uma estava em um estado de paralisia na cama, e logo que ele chegou lá, ele percebeu que a menina se mexia, não tinha nada de paralisia, e ele fez a visita, o médico deu o diagnóstico dele, o Lloyd Jones fez a oração, apresentou o evangelho, e o resultado dessa visita, uma das irmãs foi para a igreja, se tornou uma crente muito especial, essa é a palavra que ele usa. Logo em seguida, a outra irmã foi, e por último, a que estava acamada, né? E todas as vezes que ele foi lá, ele não ficou pregando nada além do que o evangelho, a salvação, a cruz de Cristo. E elas se tornaram excelentes crentes e se adaptaram àquele momento da vida, continuando firmes em Cristo. Então, gente, começo a concordar com o Lloyd Jones, porque estão negociando tanto a palavra e tudo vira, né? Tudo vira uma mistura, e quem sofre é a pregação que está deixando de ser bíblica, o pregador está deixando de orar, está deixando de preparar, está deixando de olhar para a pregação como a principal tarefa e substituindo ela por outros. E por isso o título Não Há Substitutos. Aí depois ele encerra dizendo assim: meu argumento é que se o evangelho for verdadeiramente pregado, ele pode ser usado pelo Espírito de modo admirável no tratamento de casos e problemas individuais, sem que o pregador nem tenha consciência disso. Então ele prega e o resto, meu filho, né, no Popular 3, deixa na mão de Deus, né? Segura a mão de Deus e vai, que o resto ele tá fazendo. Agora, aqui tem uma parte muito interessante, que o Lloyd Jones vai citar o Brasil como exemplo, né? E ele é um inglês, e aí eu acho bem legal aqui que ele vai falar assim: olha, Lloyd Jones, essa sua ideia de que só pregar o evangelho basta, que a pregação, se ela for bem elaborada, e se o Espírito Santo conduzir ela, ela resolve todos os problemas, serve aqui na Inglaterra. Vocês não têm os problemas sociais que nós temos. Aqui no Brasil, o contexto é diferente, né? E aí o Lloyd Jones deixa uma resposta muito simples. O pessoal da Missão Integral, né? Quem é adepto aí, pode comentar aí embaixo, né? Eu, né, tenho uma especialização
na Faculdade Teológica Sul-Americana na linha da missão integral, então tenho minhas convicções nessa pauta aqui também, mas ele deixa uma resposta muito clara, ele vai dizer assim, não, nós não temos que adaptar o evangelho a contextos sociais, né? Deus não muda, nem a palavra dele mudou, Deus não mudou em nada, o homem não muda. Mas ele afirma, eu sei que as mudanças são superficiais, né? As pessoas podem se vestir de maneira diferente, viajar muito tempo para chegar em algum outro lugar, mas tudo isso é superficial. Chegando lá, o evangelho tem que ser pregado como ele é, e o evangelho pregado como ele é, ele já é suficiente para mudar qualquer contexto. E ele vai, eu também não venho a discordar, porque o evangelho pregado como ele é, do amor, da entrega, da abnegação, vai de encontro à hermenêutica da missão integral também, né? A missão integral também vai falar isso. A missão integral não é nem um pouco menos bíblica, ela dá esse enfoque à ação social, mas ela tem uma leitura tanto do Novo Testamento, dos evangelhos, muito relevante mesmo, muito boa, por sinal, até eu posso dizer. E aí, ele vai concluir aqui, o Martin Lloyd-Jones, dizendo que todo o meu argumento é que ao entrar em alguma igreja, ou congregação, ou ajuntamento do povo de Deus, o fator que começa a operar imediatamente é o que é reforçado ainda mais pelo pregador expondo a palavra no púlpito. Essa é a razão porque a pregação jamais deverá ser substituída pela leitura, ou por assistir à televisão, ou por qualquer outra atividade. A palavra deve ser pregada como ela deve ser pregada. Gostou? Lê lá o capítulo 2, não há substitutos. E nós vamos parar por aqui, porque tem o próximo capítulo, capítulo de número 3. Nosso tema é o sermão e a pregação. E aqui ele vai fazer essa divisão entre o que é sermão, o que é pregação. E você está convidado para o próximo vídeo da série, tá bom? Deus abençoe, galera. Até a próxima.